E ontem, eu quero contar para vocês, ontem eu tive uma reunião com a Mari Oliveira. A Mari Oliveira é uma produtora digital aqui de Campo Largo também. Tá? Ela faz um produto para ajudar confeiteiras, para ajudar pessoas que mexem com gastronomia a vender muito mais. Então ela tem uma experiência muito boa nesse ramo e a gente foi trocar uma ideia. A gente foi conversar aqui para bater um papo sobre esses lançamentos digitais, sobre vendas de produtos pela internet. Tá? Foi uma conversa muito bacana, uma conversa muito enriquecedora, né? Muita coisa legal saiu dali. Tá? Agradeço demais a Mari por isso. Só que ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando em como isso mexe com as pessoas que são introvertidas, não tímidas, com as pessoas que são introvertidas de uma maneira geral. Claro que as pessoas que são extrovertidas e tímidas, é claro que elas vão ter um problema ainda maior com essa frase. Mas é uma frase que ficou muito conhecida pelo Faustão. É uma frase que Faustão nos fez acreditar nisso, então todo domingo à tarde ele sempre falava essa frase, pelo menos em algum momento do seu programa ele falava essa frase. Quem sabe faz ao vivo. E aí, queria que vocês comentassem, o que vocês acham dessa frase aí? Vocês que estão aí já de manhãzinha, vão acordar, o que vocês acham? Quem sabe faz ao vivo, isso é real mesmo? Por um lado, se a gente pensar nisso, pode ter um pouquinho de verdade, né? Ah, tá tudo aqui na minha cabeça. Eu sei de uma coisa, eu tenho completa propriedade para falar disso no momento que quiser, tá tudo aqui dentro, certo? Mas na hora não é bem assim, né? Não é bem assim que isso acontece, não é bem assim que isso funciona, né? Por quê? Porque, ok, tá aqui, tá tudo na minha cabeça, mas como que eu posso acessar esses arquivos da minha cabeça da melhor maneira possível? Né? Você tem tudo dentro do seu computador, né? Você tem um arquivo, você tem todos os arquivos lá, mas se não tiver tudo bem organizadinho, tudo bem certinho, você provavelmente tem uma dificuldade maior para conseguir acessar esses arquivos, certo? Já aconteceu isso? De você estar lá no meio do seu computador, precisa achar alguma coisa, e aí você vai para um lado, não acha, vai para o outro, não acha, vai para o outro, não acha. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente está aqui, começou a fazer uma live, começou a fazer um vídeo ao vivo, e a gente não tem um roteiro, um planejamento. Tá? Claro, existem casos de pessoas que isso acontece, principalmente com os introvertidos. Existem casos de pessoas mais extrovertidas, pessoas que têm essa facilidade mais de externalizar as coisas que elas estão pensando, que isso não vai acontecer tanto, não vão passar por tantos problemas, tá? Mas o que eu quero dizer é que cada um tem o seu processo. Então falar de improviso pode ser uma pressão que você não precisa ter em cima de você. Tá? Esse negócio do fazer ao vivo de uma maneira totalmente desprendida de um roteiro, totalmente aleatória, totalmente falando das coisas que estão passando na sua cabeça, pode te gerar um problema que não existe motivo para você passar por isso, tá? Ó, eu trabalhei muito tempo, né, com teatro e fiz muitas peças de improvisação. Esses jogos de improvisação que a gente vê, como nos Barbixas, a MTV tinha alguns programas disso, então são jogos muito conhecidos. Se você procurar em Barbixas, você vai se divertir bastante porque são jogos muito legais. E para fazer essas improvisações, não era simplesmente chegar no dia da apresentação, chegar lá, ouvir as sugestões que a plateia dava e fazer uma cena. Não é bem por aí, tá? Todas as coisas que acontecem num jogo de improvisação bem feito são improvisadas, tá? A gente não pega informações antes, não ensaia alguma coisa e deixa preparada, não. Mas o que a gente faz é treino. A gente treina bastante antes de ir para o palco. Tá? Então o que acontece? A gente não está ali totalmente sem nada, sem um roteiro, sem uma direção, sem nada. Não, a gente joga todos aqueles jogos para entender como é que é o mecanismo, como é que é o processo daquele jogo. Então, na verdade, a gente não sabe sobre o que vai falar, não sabe o que vai acontecer, não sabe quem serão os personagens, mas a gente sabe que existe uma estrutura dentro daqueles jogos. Um dos jogos mais conhecidos é o jogo do Troca, por exemplo. Então a gente sabe que se a gente fizer uma contracena legal, se a gente jogar com o nosso parceiro, se a gente criar personagens conflitantes e interessantes, e tudo isso a gente treina, né, nos nossos treinamentos, nos nossos ensaios de improviso, a gente treina para que isso venha, para que isso aconteça de uma forma muito mais rápida. Então isso é como se fosse um roteiro dessa cena. E aí depois a gente vai colocando os elementos
que a plateia vai passando pra gente, né? As situações que a gente vai ter que lidar naquela cena. Mas mesmo assim, a gente tem um amparo, a gente tem uma base ali, tá? Então, se você vai fazer uma live, se você vai fazer um vídeo e você não fica confortável de simplesmente falar o que você tem para falar na frente das câmeras, faz um roteiro. Olha eu aqui, ó. Eu faço isso há muito tempo, eu faço vídeos há muito tempo aqui, eu já gravo coisas, já apresento coisas, né? E aqui, ó, o roteirinho. Levei 5 minutos para escrever tudo aquilo que eu queria falar para vocês hoje. O que isso me traz de benefício? Isso me traz o benefício de eu não ficar me perdendo muito nas coisas que eu quero falar, de eu não ter perigo de ficar nervoso. Ok, eu queria falar sobre tudo isso, mas me bateu um desespero, agora eu não sei mais o que falar. Eu posso vir aqui, recorrer ao meu roteiro e voltar para o meu ponto. Tá? Eu não preciso escrever todas as palavras, mas eu tenho um roteirinho, eu tenho tópicos aqui que vão fazer com que eu não fuja tanto do meu assunto, que eu não fique dando voltas para chegar no mesmo ponto, tá? Isso é produtivo demais para um vídeo ao vivo, para uma live, para qualquer tipo de apresentação que você vai fazer, tá? Só que aí existem diferenças. Então existem as pessoas naturalmente extrovertidas, existem as pessoas naturalmente introvertidas. Lembra, introversão, timidez não é a mesma coisa. Existem pessoas que são extrovertidas e são tímidas, tá? Então chega algum ponto, algum momento dessas pessoas que elas perdem oportunidades porque elas não conseguiram falar aquilo que elas queriam. E isso é uma característica da timidez também, tá? Legal, então as pessoas extrovertidas, elas tendem a falar mais, elas tendem a expressar, externalizar mais aquilo que está passando na cabeça delas. Tá? Então, é normal para elas isso. É normal para elas isso. Tem estudos que mostram que essa introversão e essa extroversão são coisas de berço, você nasce isso. Então, tem muita carga genética relacionada a isso também. Tá? Então, claro, a gente pode mudar, a gente pode melhorar nesses pontos, mas existe uma carga genética muito forte nessas duas coisas. Então, nas pessoas mais extrovertidas e nas pessoas nas pessoas introvertidas. Tá? O que acontece? O introvertido ele vai pensar muito mais antes de falar. Então, para mim, eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou uma pessoa introvertida. Não sou mais tímido, mas eu continuo sendo introvertido. Essa é a minha característica pessoal. Para mim, falar só aquilo que eu estou pensando, falar só aquilo que está vindo na minha cabeça e sem filtros, é muito difícil. Eu não consigo fazer isso. Para mim, as coisas têm que fazer um sentido, eu tenho que pensar, racionalizar um pouquinho para aí soltar o que eu estou pensando, tá? Para aí eu conseguir externalizar. Tá? Então, esse é um processo muito comum nos introvertidos. Então, se você forçar isso demais, se você quiser sair dessa zona de conforto nesse ponto, você pode estar fazendo um trabalho que não é necessário. Você pode estar tentando fazer alguma coisa que não vai te dar um resultado muito positivo. Tá? Então você vai se sentir nervoso, você vai se sentir ansioso, você vai fazer rodeios, você não vai se sentir bem fazendo isso que você está fazendo, falando ao vivo, sendo que um roteirinho desse, né, que você faz em 5 minutos já resolveria teu problema e te deixaria muito melhor na frente da câmera. Tá? Então, é bom que você entenda qual que é a sua característica. Tá? Então, quando as pessoas falam, quem sabe faz ao vivo, geralmente são pessoas extrovertidas, que têm facilidade em externalizar as palavras que elas falam, em externalizar aquilo que elas estão sentindo. Para o introvertido isso é mais difícil. Então entenda, não tem nada de certo, nada de errado com nenhum dos dois casos aqui, tá? Então tem a ver com você, com o que você se sente mais à vontade fazendo. Então, se você não está à vontade fazendo isso, não está à vontade de fazer ao vivo, sem preparação, sem nada, recorre ao roteiro. Se você está à vontade fazendo isso, tudo bem. Tudo bem. Se você está à vontade, está tendo um resultado que você gosta, ótimo, perfeito. Você vai perder menos tempo com preparação e talvez se produza muito mais. Mas se você não conseguir fazer isso, não tem problema nenhum. Tá bom? Então é importante que a gente tire essa imagem do Faustão na nossa cabeça, falando que quem sabe faz ao vivo. Não, quem sabe faz ao vivo também, quem sabe faz com roteiro, quem sabe faz gravado, não importa, mas quem sabe faz. Essa é a grande questão, quem sabe faz, quem sabe tem que fazer. E eu acho que esse é o grande ponto, essa é a grande mensagem
que a gente precisa passar aqui, tá bom? Essa é a última coisa que eu queria falar para vocês, que é entenda o seu processo. Entenda como é que você funciona melhor, como é que você vai dar sua mensagem de uma maneira mais direta, mais assertiva e que você se sinta melhor passando essa mensagem, tá? Esse é o grande ponto, esse é o grande barato aqui da coisa. Se entender, ter um autoconhecimento para entender como que você entrega os melhores resultados. Beleza? Então essa aqui foi uma live rapidinha, tá? Lembrando, vou fazer todos os dias de manhã, aqui entre 6 e 8 horas da manhã, vai ter uma livezinha dessa aqui, ó, curtinha, tranquila, para você poder acompanhar e começar o dia pensando em algumas coisas diferentes aí para vocês. Beleza? Tomara que vocês tenham curtido. Valeu, até amanhã então.